Enquanto o mundo observa a China e a Índia, a Malásia está silenciosamente promovendo um dos retornos econômicos mais impressionantes da Ásia. A posição estratégica da Malásia em rotas marítimas importantes e seu setor tecnológico em expansão, que atrai grandes investimentos estrangeiros, estão tornando o país uma potência econômica no Sudeste Asiático. Mas a competição entre os Estados Unidos e a China pela supremacia regional está esquentando. A Malásia pode vencer e manter sua independência? A posição da Malásia tornou a peça-chave no comércio global, controlando o Estreito de Malaca, base de sua influência. Esse corredor marítimo recebe 80 mil embarcações por ano e transporta cerca de 25% do comércio global, sendo vital para a economia mundial. De semicondutores a petróleo, o Estreito vê todos os bens geopolíticos essenciais passarem por ali. A Malásia tem usado sua localização para obter vantagens econômicas e diplomáticas. Ela desenvolveu 2 portos de classe mundial, Porto Klang e Tanjung Palapas, tornando o país um importante centro de transbordo. Esses portos são elos essenciais nas cadeias logísticas internacionais, tornando a Malásia muito atraente para investimentos estrangeiros, especialmente em tecnologia. Mas, para manter seus ganhos econômicos, a Malásia precisa manter um equilíbrio entre a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, o que tem se tornado cada vez mais difícil à medida que o mundo se polariza. Essa abordagem reflete o compromisso histórico da Malásia com o não alinhamento, preservando sua soberania e interesses econômicos. Mas a China tem sido o maior parceiro comercial da Malásia por 15 anos consecutivos, com o comércio bilateral atingindo 212 bilhões de dólares em 2024. Ao mesmo tempo, os laços de segurança da Malásia com os Estados Unidos seguem sólidos, como mostra o acordo bilateral de treinamento e consulta firmado em 1984. O primeiro-ministro Anwar Ibrahim destacou a importância de a Malásia gerir com cautela ambos os relacionamentos. Mas críticos apontam para o envolvimento da Malásia em projetos de infraestrutura financiados pela China no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota, em busca de desenvolvimento econômico. Isso levanta preocupações sobre a influência chinesa crescente e armadilhas de dívida, questões já controversas em outros países da iniciativa do Cinturão e Rota. Ibrahim e outros líderes apontam para as parcerias militares intencionalmente diversificadas da Malásia como um contraponto a esse argumento. A Malásia tem desfrutado de cooperação em segurança com os Estados Unidos desde os anos 90, por meio de inúmeras trocas, exercícios de treinamento conjuntos e visitas, incluindo cooperação em exercícios anuais. As Forças Armadas da Malásia receberam visitas de navios de guerra e porta-aviões americanos, como o United States Ship John Stennis e o United States Ship Abraham Lincoln recentemente. O país é protegido pelos acordos de defesa das 5 potências com Austrália, Nova Zelândia, Singapura e Reino Unido, formando uma arquitetura de segurança em várias camadas. Mas, ao mesmo tempo, a Malásia expandiu cautelosamente seus laços militares com a China. Os vínculos militares começaram em 1995 e cresceram de forma constante desde que autoridades de defesa da Malásia e da China se comprometeram a avançar na cooperação militar em 2011. E parece que os Estados Unidos podem estar ficando para trás da China na diplomacia regional. Estudos da corporação RAN revelam que a influência da China na Malásia supera a dos Estados Unidos, colocando a Malásia ao lado da Indonésia, Tailândia e Vietnã como países onde a influência dos Estados Unidos da América fica atrás. A realidade fica mais clara à medida que a Malásia tenta lidar com as ações assertivas da China no Mar do Sul da China. Por enquanto, a economia chinesa é muito maior e a Malásia vai precisar ficar mais rica se quiser competir. A transformação econômica da Malásia, desde que conquistou a independência em 1957, é uma das melhores histórias do hemisfério oriental. Antes dependente das exportações de borracha e estanho para mais de 90% da receita, a Malásia tornou-se um polo de indústrias como semicondutores e inteligência artificial. O setor de manufatura agora contribui com 280 bilhões de dólares americanos para o produto interno bruto, enquanto o setor de serviços representa quase 55%
do crescimento anual do produto interno bruto, essa diversificação torna o país mais resiliente a choques econômicos e menos dependente de um único setor. Tecnologia, especialmente semicondutores, substituiu borracha e estanho como principais exportações do país. E entre as forças que impulsionam isso está o talento vindo do exterior. Em 2023, a Malásia emitiu um recorde de 154 mil vistos para expatriados, o maior desde 2018. Muitos desses trabalhadores ajudaram a montar as instalações de montagem de tecnologia da Malásia, consideradas o nível mais baixo da manufatura de valor agregado, mas o governo da Malásia sinalizou sua intenção de subir na cadeia de valor da produção de semicondutores, visando focar na etapa inicial dos processos de fabricação, incluindo a fabricação de wafers e a fotolitografia. Para apoiar essa ambição, a Malásia criou uma Força-Tarefa Estratégica Nacional de Semicondutores em 2024, destacando a importância crítica para o futuro econômico do país. Mas a transformação econômica deles também inclui o setor de minerais críticos, cada vez mais relevante nas cadeias globais de tecnologia e foco da rivalidade entre Estados Unidos e China. À medida que a competição entre grandes potências muda do petróleo para os minerais essenciais para tecnologias avançadas, a Malásia se posicionou para se beneficiar das iniciativas de friendshoring. Economias desenvolvidas buscam cadeias de suprimentos mais seguras para minerais como galho e germânio, essenciais para chips avançados usados em defesa e computação. A Malásia tem um papel crescente no processamento desses minerais críticos, o que cria oportunidades econômicas e influência geopolítica. Outra oportunidade de crescimento é a área de finanças islâmicas, um setor que cresceu mais de 500% na última década. A Malásia busca liderar um setor trilionário baseado na Sharia, que proíbe juros e especulação, priorizando o compartilhamento de riscos e investimentos éticos. Em 2023, bancos islâmicos na Malásia atingiram 260 bilhões de dólares americanos em ativos, mais de 30% do total bancário nacional. A Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2013 da Malásia fornece uma estrutura regulatória robusta e estabelece padrão global para a governança das finanças islâmicas. Como resultado, a Malásia vem batendo novos recordes ano após ano na emissão de títulos que geram retornos sem violar os princípios da Sharia. Mas além desse sucesso em todo o país, uma ilha em particular está prosperando. Penang é uma pequena ilha que ocupa apenas 1.000 km², mas agora contribui com quase 8% da produção econômica do país. A ascensão da região como um improvável centro de inovação começou na década de 1970, quando a Malásia buscou diversificar sua economia além das commodities. Os líderes de Penang assumiram um risco ao instalar fábricas de semicondutores e buscar investimentos estrangeiros. Essa iniciativa estabeleceu as bases para um dos ecossistemas de tecnologia mais dinâmicos da Ásia. No início, enfrentaram grandes obstáculos para atrair investimentos devido à infraestrutura fraca e falta de mão de obra qualificada. Para enfrentar esses desafios, o governo de Penang investiu em parques industriais modernos, uma rede rodoviária eficiente, incentivos fiscais e processos simplificados. Anos depois, o Estado ganhou fama por processos avançados como fabricação de wafers e design de circuitos integrados. O Estado agora responde por 5% das exportações mundiais de semicondutores. Em 2023, Penang recebeu mais de 13 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, graças ao seu custo-benefício frente a outros polos de tecnologia. Custos de mão de obra mais baixos e infraestrutura desenvolvida fizeram empresas americanas de semicondutores manterem e ampliarem operações na Malásia. A Intel, que chegou a Penang em 1972, anunciou em 2021 um investimento de Estados Unidos, $7 bilhões, para construir uma fábrica de embalagem e testes de chips. A Global Foundries abriu um centro em Penang para apoiar suas operações globais, enquanto a alemã Infineon planeja um terceiro módulo de fabricação de wafers em Kulim. O governo da Malásia, dentro de uma estratégia nacional,
busca expandir as conquistas de Penang. Há planos para treinar 60 mil engenheiros locais em semicondutores, visando combater a falta de mão de obra e apoiar o crescimento da indústria de tecnologia no país. E veja só, o país agora forma mais engenheiros por habitante do que os Estados Unidos e a Alemanha. Essa abordagem pragmática para o desenvolvimento econômico e a competição entre superpotências está permitindo que a Malásia se posicione como um polo alternativo de produção para empresas que buscam diversificar suas operações fora da China. Então, o que está impedindo a Malásia de se juntar ao grupo das principais economias da Ásia? Isso é conhecido como armadilha da renda média, em que economias em rápido crescimento ficam estagnadas nesse nível, algo que afeta a Malásia há anos. Apenas 9 de 167 economias conseguiram escapar dessa armadilha com sucesso nas últimas 4 décadas. O crescimento da produtividade total dos fatores da Malásia ficou atrás de concorrentes regionais como a Coreia do Sul e Taiwan, com uma média de apenas 0,8% em comparação aos 1,7% deles entre 1970 e 2010. O impacto da corrupção agrava esses problemas. Casos de grande repercussão, como o escândalo do 1MDB, mancharam a reputação da Malásia. Em resposta, o governo criou a Comissão Anticorrupção da Malásia para investigar e combater a corrupção. Apesar dos avanços na redução da pobreza, reduzir a desigualdade entre ricos e classe média é mais difícil. Esforços para simplificar a burocracia, melhorar a educação e promover um ambiente de negócios mais competitivo estão em andamento, mas precisarão ser bem executados para que a Malásia tenha chance de se tornar o 10º país a escapar da renda média. Com bilhões em investimentos de empresas americanas e chinesas, a Malásia mostra como países médios podem tirar proveito da rivalidade geopolítica em vez de serem vítimas dela. Na Ásia do futuro, os países que prosperarão não serão aqueles que escolherem um lado na rivalidade entre Estados Unidos da América e China, mas sim aqueles como a Malásia, que se tornam indispensáveis para ambos.